tarde. Então eu estou aqui gravando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o TCC de vocês, que é um TCC que vai tratar da questão da avaliação formativa, né? O tema do TCC, o título do TCC é a avaliação formativa, um instrumento a favor da aprendizagem. Então, um aspecto importante a ressaltar, já logo no início que aparece o resumo do trabalho, é que nós vamos tratar a modalização, avaliação que muito bem. Os processos que levaram à constituição da escola. E aí é fundamental a gente parar um pouco para pensar como é que a escola se constituiu, né? Então, a escola é uma instituição muito recente na história da humanidade, ela tem muito menos tempo, né, do que as pessoas imaginam, e na verdade ela é um evento da idade, nasce com a idade. E a aplicação universal da escola foi o perseguido aqueles que eram os objetivos iluministas, né, de ter uma sociedade mais racional, uma sociedade mais focada e calcada no conhecimento científico. Mas existem alguns autores que vão discorrer sobre os problemas desse processo, né, porque na verdade a escola ela surge como parte de uma instituição, de um dispositivo, né? Então, quando a gente pensa em dispositivo, na teoria de Michel Foucault, o dispositivo ele é um conjunto de discursos, de saberes, de práticas, de edificações de instituições que são destinadas a produzir um certo tipo de subjetividade, né? Então, não é a escola, né? A escola não é um dispositivo em si, a escolarização ela é um dispositivo. Então, paralelamente ao surgimento da escola, surgem também os planos, as diretrizes curriculares, os planos de aula, os diários. Então, tudo isso constitui um dispositivo, né? E aí, não é só a escola que funciona de acordo com esse modelo, né? Tem várias instituições que vão constituir aquilo que a gente chama de sociedade disciplinar. Que sociedade é essa, né? Então é uma sociedade institucionalizada e nas quais as instituições funcionam segundo um modelo que é similar, né, em todas elas. Então a gente poderia citar o quartel, a escola, o presídio, o hospital, todas essas instituições elas funcionam de forma parecida, né? E qual que é o aspecto que elas têm em comum? Bom, primeiro, confinamento, né? É um aspecto importante que está presente nessas instituições. Depois a gente tem também a questão da vigilância, né? São instituições de vigilância. E a gente também tem a questão do exame, né? Do exame e do adestramento. Eu sei que para quem não é versado em discussões Foucaultianas, parece meio esquisito, mas a ideia é essa do adestramento, né? Então a criança entra na escola e ela tem que começar a aprender que ela não pode ir ao banheiro no momento em que ela quiser, ela não pode comer na hora que ela quiser, e no começo isso é um tormento para a criança, mas à medida em que o tempo vai passando, ela vai se acostumando com isso, né? Por isso que a gente costuma falar em adestramento quando a gente está pensando essa questão numa perspectiva Foucaultiana. Então, a questão da avaliação, ela nem sempre esteve presente nas escolas, né? Na verdade, no passado, e aí a gente nem precisa se deter muito a essas questões, mas a avaliação, ela, tal como nós a conhecemos hoje, ela também é uma invenção recente, até mais recente do que a própria escola, né? Então, nas escolas antigas, né, podemos dizer assim, antes, né, que antecedem a modernidade, você não tinha essa questão da avaliação como a gente tem hoje, né? Então, a avaliação ela vai se tornar importante no momento em que você passa, né, que nós passamos a ter investimentos
públicos, no momento que o Estado assume a tarefa de cuidar da educação pública, e aí você começa a ter a educação sendo vista mais como um investimento. E como é um investimento, esse investimento precisa dar retorno de alguma forma. Então você precisa avaliar, né? E a avaliação ela é muito problemática por vários aspectos que nós passaremos a discutir, né? Então, como é que a gente dividiu esse trabalho, né? Vocês leram aí, então a ideia era no primeiro capítulo tratar os objetivos e as concepções de mundo que estavam ligadas ao surgimento da escola moderna, né? No capítulo segundo a gente discutiria então os tipos e as funções da avaliação, enfatizando os nexos e as contradições existentes entre elas, e o terceiro capítulo nós trataríamos então propriamente da avaliação formativa, né? Apontando as suas características e a sua importância no âmbito do processo de ensino e aprendizagem. Então, basicamente, é por esse caminho que a gente vai seguindo nessa discussão, certo? Então, continuem aí, que nós, né, tem que continuar aqui gravando esta aula para vocês. Então, pensando em termos de problema de pesquisa, né? Então, olha só, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, que desde quando a escola surge, e aí estou me referindo à escola moderna, a gente tem questões concernentes ao discurso sendo bastante relevantes no debate sobre a escola, né? Então, quando a gente está falando de currículo, grosso modo, nós podemos pensar nos conteúdos, nas diretrizes, nos parâmetros, nos planos de aula, nas concepções, nas teorias. Então, focando num aspecto principal, né, tentando isolá-lo dos demais, sempre foi uma questão importante pensar o que se deve ensinar na escola e com quais objetivos, né? Então essa questão é uma questão muito importante, né? Então, e aí, como eu já tinha dito anteriormente, surge então essa questão de pensar que conteúdos devem ser estudados e ensinados, e surge a questão também de se pensar como é que eu avalio se este estudante, se este aluno assimilou esses conteúdos, né? Então, a questão que a gente tem que levantar, e que eu acho que é importante que a gente se atente a ela, a avaliação no âmbito da escola, né, da educação básica, ela tem que finalidade? Então, ela de modo geral, ela é um mecanismo de promoção da aprendizagem, ou ela é um mecanismo de exclusão e de separação e de transmissão desigual de conhecimentos? Então, essa é uma questão importante para a gente pensar. E a partir desta questão, nós podemos levantar várias outras questões, todas na mesma linha, né? Então, o que justifica, então, que nós façamos essa discussão, né? Bom, primeiro, a questão da avaliação ela é um aspecto indissociável do currículo tal como pensado hoje, certo? Então, só por isso já é importante discutir a questão da avaliação, tá? Mas, se a gente for pensar no âmbito mais geral até, a avaliação ela está presente em vários aspectos da vida. Então, avalia-se a qualidade na comida, a combinação de determinados tipos de roupa, a própria qualidade do tecido de uma roupa. Então, a avaliação é uma coisa que está presente na vida das pessoas muito antes delas ingressarem na escola. Agora, sendo a avaliação hoje, né, uma parte importante do currículo, é fundamental que nós pensemos a que ela serve, né, como ela deve ser feita. E, então, hoje existem outras ideias bastante focadas na avaliação. Descobrem e controlar a vida dos alunos, né? Então você tem a necessidade de que o aluno frequente 75% das aulas, e aí tem toda uma produção documental, né? Escolares, diários, planos de aula, diretrizes, e tudo isso tem que ser cumprido para que
para que o processo educacional, né, o processo de ensino-aprendizagem possa ser legitimado. Então todas essas questões são questões que justificam que a gente pense um pouco sobre essa questão da avaliação, né? É uma questão aí fundamental para todas as pessoas que estão envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, toda a comunidade escolar, sejam gestores, professores, alunos, pais de alunos. Então, falando um pouquinho sobre a questão da metodologia, então, do ponto de vista da amostragem, então essa é uma pesquisa de caráter qualitativo, certo? Porque ela não é uma pesquisa sobre
os indicadores, né, da educação, enfim, embora eles possam ser mencionados no trabalho, não é esse o objetivo dessa pesquisa, certo? Então, uma pesquisa de caráter qualitativo. Além disso, né, tem um outro aspecto também, que é uma pesquisa que faz com que essa pesquisa seja também de caráter qualitativo, que é o fato de que não se considerará uma amostra significativa, né? Na verdade, não existe amostra nenhuma, né? Na verdade, a gente está trabalhando com o que? Nós estamos trabalhando com a questão, né, da bibliografia. Então, essa é uma pesquisa de caráter bibliográfico. Nós vamos estudar o que a bibliografia sobre avaliação formativa diz a respeito do tema, né? Então, nesse aspecto, é uma pesquisa de caráter bibliográfico. Não é uma revisão da bibliografia, certo? Mas é uma pesquisa de caráter bibliográfico. E uma pesquisa também que pode ser considerada uma pesquisa que nós chamamos de estado da arte, né? Então, pesquisas de estado da arte são aquelas pesquisas que visam a identificar, a procurar identificar as produções existentes dentro de um determinado ramo de conhecimento, né? Nesse caso, nós estamos procurando identificar o que se produziu, o que se falou a respeito de avaliação educacional, com foco na avaliação de caráter formativo, certo? Então, vocês vão apresentar os objetivos do trabalho, né? Então, primeiro apresentar a avaliação educacional em seus vários aspectos e problematizar o seu uso em suas diversas funções e objetivos. E como objetivos específicos, discutir os tipos de avaliação, né, educacional existentes e compreender o papel do professor e do aluno no processo de avaliação formativa e articular elementos da avaliação formativa com a prática docente. Então, vamos lá para nosso primeiro capítulo, né? Então, no primeiro capítulo, nós começamos com uma indagação, né? Então, avaliar para quê? Então, essa é uma discussão de caráter mais até filosófico, né? Então, como eu já havia comentado, e como o trabalho indica também nas partes anteriores, a avaliação nem sempre foi uma parte integrante do currículo escolar, né? Então, a própria ideia de um currículo fechado que deve ser reproduzido a todas as crianças é uma ideia muito recente, né, na história do pensamento e do próprio conhecimento. Então, como eu disse para vocês, a educação de massa ela nasce concomitantemente à emergência do modo de produção capitalista e que também acaba engendrando os processos de institucionalização da vida, né? Então, para não ser repetitivo demais, mas já sendo, né? Esses pensadores, eles apregoavam aí o primado do conhecimento racional sobre outras formas de conhecimento. No âmbito da sociologia e da filosofia, a gente tem uma figura que se destaca aí, que é o Auguste Comte, né? Que é considerado aí o pai não é muito pai da sociologia, mas, poxa, ele que cunhou o termo sociologia, né? Ele foi o fundador de uma escola de pensamento também considerada, chamada de positivismo. E o positivismo, na falta, na ausência de teorias que fossem próprias das ciências humanas que estavam se constituindo, ele fazia uso de teorias típicas das ciências da natureza. Então, Comte acreditava que, assim como existia uma variabilidade das leis naturais, deveriam existir algumas leis que seriam leis invariáveis também no campo das ciências humanas. E a principal lei que ele derivou desse seu pensamento é a lei dos chamados 3 estágios. Então, no pensamento do Comte, todas as sociedades passariam por 3 estágios sucessivos de evolução, que seriam o estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo, né? Então, no estágio teológico, predominariam as explicações religiosas a respeito do mundo, né? E no estágio metafísico, a gente vai para um pensamento mais racional, mas ainda mais especulativo, né? Mais no campo da filosofia. E o estágio positivo propriamente dito é o estágio de predomínio e prevalência da ciência, né? Então, a escola ela nasce imbuída e mergulhada dessas questões e desse tipo de pensamento, né? Então, a avaliação ela tinha essa função de garantir
esse processo de evolução, né? Então, evidentemente que aí a gente tem uma relação desse pensamento com a ideia de evolução, né? Então, quer dizer, algumas sociedades estariam mais evoluídas, estariam em estágio avançado de evolução. Isso contribuiu depois para que surgisse o chamado darwinismo social, né? Que justificava a prevalência do pensamento europeu e dos valores europeus sobre outros valores. Então, a avaliação na sua aurora, digamos assim, ela tinha uma função que era bastante clara, né? Que era separar aqueles que tinham condições de aprender daqueles que não tinham, né? Eu coloquei até uma citação direta do Marshall, que é um autor que se propôs a pensar a questão da cidadania, em que ele vai falar que, poxa, a escola não tinha nenhuma condição já naquela época, né, de oferecer qualquer tipo de passagem igualitária, de uma transmissão igualitária de conhecimento, porque as crianças eram testadas o tempo todo e, por conta destes testes, elas acabavam sendo reprovadas, e quem reprovava ficava à margem, né, ou desistia da escola, ou tinha que sair porque não passava nos exames de admissão. Então, a avaliação ela nasce com essa função assim também de adestrar, né? Então você avalia, você deixa todo mundo tenso e preocupado em estudar, né, por conta da avaliação, mas você também separa aqueles que conseguem e aqueles que não conseguem. Quando a educação básica é universalizada, aí a gente tem o ingresso na escola de um público que até então não era um público que frequentava a escola, né? Um público oriundo das classes trabalhadoras e que não via os saberes escolares como saberes legítimos, né? Não via esses saberes como saberes legítimos, e a gente tem um problema, né? As pessoas gostam de usar o termo clientela para se referir aos alunos, né? Ao corpo discente. E aí a gente simplesmente, ao ingresso desse público que não via muito sentido, ainda não vê muito sentido na escola, fez com que se produzisse evasão em massa e reprovação em massa também. E aí foram adotados alguns métodos avaliativos que visavam diminuir diminuir o fracasso escolar, dentre os quais nós podemos citar o ensino por ciclos e também a avaliação progressiva, né, e continuada. Então, o que vai acontecer? Essas ideias elas são importantes e interessantes até, né? Então, quer dizer, o aluno vai ser avaliado ao final do término de um ciclo e não vai reprovar durante esse ciclo. O grande problema é que, como diria o Robert Schwartz, né? Então essa é uma ideia também fora do lugar, porque ela funcionava muito bem em lugares onde tinha infraestrutura para oferecer atividades de recuperação e tudo mais. Aqui no Brasil foi uma catástrofe, né? Simplesmente a gente teve uma diminuição razoável da evasão, mas a evasão continua gigantesca, a distorção ano série continua gigantesca também, e a reprovação, a despeito desses mecanismos, ela também continua bastante significativa no Brasil. Então, a avaliação ela continua muitas vezes sendo usada ali no cotidiano da sala de aula como um instrumento de punição, né? Então a gente vê muitas vezes professores falando coisas do tipo, olha, agora eu vou dar uma avaliação surpresa. Então com isso os professores estão visando aí de alguma forma punir os alunos, né? Uma forma de coerção também. Então a ideia é, bom, será que esse tipo de concepção ele ainda é válido, ele ainda merece ser utilizado? E é isso que a gente vai discutir nos próximos capítulos, certo? Então vamos lá continuar a nossa conversa sobre avaliação formativa. Vocês devem ter percebido que tem um Tchaikovsky aí de fundo, né, uma trilha sonora. Então olha só, aí a gente vai falar sobre as funções avaliativas, né? Então, nas conversas anteriores, nós fizemos uma discussão mais de caráter filosófico sobre os aspectos gerais da avaliação, a quais objetivos ela servia, uma discussão um pouco mais filosófica, num arcabouço teórico-metodológico Foucaultiano, que tende a ver a escolarização e a avaliação também como partes
de um dispositivo que visava produzir um tipo de subjetividade, mas nós temos pessoas que se debruçam sobre a questão real da avaliação, né, cotidiana, e que estão preocupadas em pensar a avaliação, quando em consideração a escola que a gente precisa de alguma coisa que está aí. Uma escola tal como a discussão, uma escola deve separar os alunos em turmas com base no desempenho, usava uma avaliação classificatória. Mas o fato é que nós vivemos num mundo em que se classifica, né? Então, muitas pessoas que defendem que a escola tem que ser uma espécie de preparação para a vida vão falar que, bom, precisa fazer avaliação classificatória também, porque os alunos vão se deparar com ela nos vestibulares, vão se deparar com elas também nos concursos públicos. Então essas são as três grandes funções da avaliação, né? E aí a gente tem os tipos de avaliação, e aí a gente tem a avaliação educacional, tem a avaliação de sistemas, então nós não vamos entrar muito nesses outros tipos de avaliação, né? Tem os vestibulares também, mas pensando em termos de função, nós temos essas três funções. Então a função formativa, a função classificatória e a função diagnóstica, né? Então, pensando um pouco na avaliação formativa mais especificamente, né? Então a avaliação formativa, ela é uma modalidade ou uma função avaliativa que ela procura buscar fugir daquilo que se considera a avaliação no seu sentido mais clássico, né? Então ela vem um pouco para romper com a competição e com a hierarquização que estão presentes na sociedade mais ampla, né? Então ela implica num novo olhar do professor sobre as atividades realizadas pelos alunos. Então, no contexto em que se usa a avaliação formativa, nós não vamos mais falar de erros, né? Nós vamos falar de hipóteses. E a ideia é olhar aquilo que o aluno fez e tentar entender, tentar compreender por que ele agiu daquela forma ou por que ele desenvolveu aquele raciocínio. E a partir desse diagnóstico, nós podemos fazer o quê? Nós podemos repensar a prática e tentar adequá-la de tal forma que o aluno possa rever e aprender aquilo que ele não viu. Então, a avaliação formativa, ela serve para promover o processo de aprendizagem tanto do professor quanto do aluno, né? Então, quer dizer, o aluno também aprende, né? Quando ele pratica a avaliação formativa, o professor também está refletindo sobre a sua prática e tentando criar novas metodologias que permitam que seus alunos aprendam. Então, existem alunos que vão aprender do jeito mais tradicional, com lousa, com textos. Tem outros que precisam de música, tem outros que são mais visuais, precisam de um vídeo, precisam de repente precisam visitar um museu. Então a avaliação formativa, o olhar formativo, a função formativa, ela vem para isso, né? Então, é evidente que o professor, ao avaliar, ele precisa ter em mente que critérios ele vai utilizar. No entanto, uma avaliação que fosse só baseada em critérios, ela perderia o caráter humanista, né? Quer dizer, a gente teria aí um fetichismo da avaliação, né? No sentido de que nós poderíamos começar a pensar que a avaliação ela é um processo, ou que a nota que o aluno tira, ela não é, que ela é fruto só de condições objetivas, quando a gente sabe que não é, né? Então boa parte dos problemas da escola são problemas com os quais os professores, para os quais os professores não conseguem solução nenhuma, né? Então o desempenho dos alunos está ligado, dentre outras coisas, à escolaridade dos pais. Nós não temos como alterar isso, né? Então a avaliação formativa ela vem com esse intuito de levar em consideração esse contexto mais amplo e tentar encontrar respostas para que o professor consiga garantir a aprendizagem dos alunos. Então, como eu tinha dito acima, é importante a gente lembrar e reconhecer que o nosso julgamento do professor é um julgamento objetivo. E aí quando a gente começa a colocar na balança isso e começa a pensar que nosso julgamento não é objetivo, isso muda o nosso olhar sobre a avaliação, né? Que você passa a levar em consideração que existem seus próprios valores implicados no processo de avaliar.
Então, a avaliação formativa, ela não implica um novo olhar só sobre a avaliação, ela implica um novo olhar também para a prática do professor. Então, o professor, ele deixa de ser, né, como eu citei lá, uma citação direta do Jorge Ramos do O, que o professor deixa de ser um porta-voz da verdade, né? Então, ele está fazendo o quê? Ele passa a fazer um exercício criativo de construção do conhecimento junto com o aluno. Isso é importante. Então, a avaliação formativa, ela não é uma modalidade de avaliação simplesmente. Ela é uma proposta pedagógica que é a mais interessante para os tempos atuais e para o tipo de aluno que frequenta a educação básica e pública que comporta a grande maioria dos alunos. Então, olha só, muito pensando aqui nas considerações finais, nós podemos pensar o seguinte, né, que a escola ela foi invadida por métodos, né, métodos de gestão típicos da empresa, né? Então, os simulados, as provas, e com isso ela perdeu o seu caráter humanizador, né? Então, o que é importante? Importante, e nesse sentido a avaliação formativa pode contribuir bastante. Importante é a gente recuperar esse aspecto mais humano e olhar para a avaliação com este olhar de quem reconhece todas as limitações do próprio processo de escolarização, com todas as suas contradições, e um processo que trabalha com saberes legitimados para o mundo acadêmico e para o professorado, mas que não são legítimos para os próprios alunos, e pensar que o professor hoje ele não deve ser mais um sujeito que se coloca numa posição de portador exclusivo da verdade do conhecimento. Quer dizer, esse conhecimento ele pode ser adquirido em vários lugares, ele deve ser adquirido em vários lugares. E nesse sentido, a reprovação acaba não fazendo também ela não tem mais razão de existir, porque a ideia é sempre pensar uma forma dos professores e dos alunos aprenderem juntos, né? E é para isso que a avaliação formativa está aí, certo? Então era isso que eu queria falar para vocês. Um grande abraço. Espero que seja útil.